Nosso assunto de hoje, né? A beneficência exclusiva, ou seja, o bem, né? A beneficência fala do bem, ok? O bem, né? O bem que você faz. Você pode fazer o bem fazendo uma oração por alguém? Pode. Então é um bem também, né? Então, tanto no sentido material como no sentido moral. Então, o bem chama-se, o bem que você realiza, a ação do bem se chama beneficência. Só que tem uma palavrinha ali, exclusiva. Exclusiva. Ok? Para a gente entender esse assunto, ele está no capítulo 13, né? Que eu já falei para vocês, que é as duas personalidades que tem dentro da gente, não é isso? A mão esquerda representa, né, as nossas dificuldades, as nossas sombras, a nossa, vamos dizer assim, nossa natureza mais animal, né? E a mão direita representa a nossa espiritualidade, ok? Tudo bem? Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade em realizar o amor, em praticar o amor. Por quê? Porque dentro da gente tem uma personalidade ainda que precisa se equilibrar, precisa se fortalecer, precisa se iluminar, né? E muitas vezes faz frente, né, aos nossos desejos, a gente quer fazer o bem e a gente muitas vezes não faz. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar esse assunto aí e levar para os momentos de hoje. Vamos levar para os momentos atuais. Bora lá. Então, de repente, toca a sirene lá em Jerusalém. Aí, os familiares lá, nossos irmãos de Israel, né? À noite, essa sirene causa medo? Hã? Causa medo? Causa medo. Então, ela já sente um medo. Mas aí a sirene toca lá no Irã, lá com nossos irmãos lá do Irã. Causa medo também lá? Sim. De forma que às vezes é possível que a guerra termine e de noite essas pessoas fiquem com insônia. Certo? Ok? Por quê? Porque o impacto emocional, porque fala o quê? Fala de morte, né? Fala de morte, ok? A sirene fala de morte. Então, tanto as mães, as crianças e os homens do Irã, como as mães e os homens e as crianças de Israel estão sofrendo, devem rezar por um ou por outro? Por todos, né? Devemos rezar tanto pelos familiares que estão lá no Irã, como devemos rezar pelos familiares que estão lá em Israel. Então, o que é a beneficência exclusiva? Eu não gosto desse pessoal lá do Irã. Sou rezar para o pessoal de Israel. Entendeu o que é? É que isso não acontece, mas vamos supor que, estou dando só um exemplo, tá? As pessoas rezam tanto pelo povo de lá como pelo povo de cá, não é isso? Mas pode ser que tenha alguém assim, em cada 1.001 pessoa, por exemplo, que pense assim, né? Não, eu não gosto desse povo aí, vou rezar só para esse povo aqui, ok? Tudo bem? É a mesma coisa lá na Rússia e na Ucrânia, ok? Devemos rezar por todos, porque nós somos irmãos, e não, tá certo? Então é igual partido. Então, eu não me dou bem com o pensamento daquele pessoal. Sim, mas ele é filho de Deus. Eu não gosto das ideias dele. Então, nem pensar em rezar por eles. Eu quero que eles morram. Entendeu? Okay? Então, isso aí, uma pessoa em cada 100.000 vai fazer isso. A grande maioria são cristãos. Vão rezar pelos os dois. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Então, é assim que está no Evangelho. É assim que tem que ser. Só que dentro da gente, a gente muitas vezes tem dificuldade em gostar, ou nem gostar, em rezar pelas pessoas que pensam diferente da gente. Ele pensa diferente de mim, então ele é contrário. Não, gente, não é assim. Que é contrário é complemento. Nós aqui de Manaus, não é isso? Temos essa maravilha de saber que contrário é complemento. Por quê? Porque aí, bem em cima aí, tem 2 rios diferentes, não é isso? Não é verdade? Um meio barrento e um outro de água mais escura, não é assim? Quando eles se encontram, o que eles fazem? Amigo,
Ele se transforma no grande Amazonas. Mas para ele se transformar no grande Amazonas, eles têm que conversar. Eles conversam. Mais de 10 quilômetros conversando. E aí, nego, como é que tu estás? Tá certo? E aí, Solimões, como é que foi a grande viagem aí? Eles conversam bastante, aí vão se adequando, ok? Manda, acende aqui. Né? Vão se adequando. Entendeu? Então, não vamos esquecer nunca. Nós, aqui de Manaus, não temos esse problema. A gente não tem nada de uma ação do bem exclusiva. Todos nós somos irmãos. A gente reza pelo pessoal que mora em Israel, a gente reza pelo pessoal que mora no Irã. A gente reza pelo partido A e a gente reza pelo partido B. Sim ou não? Tranquilo isso aí? Então, essa questão aqui, ela é respondida por um santo da Igreja Católica, São Luís, tá certo? Que viveu em 1200 e alguma coisa aí, ele foi considerado santo, e ele responde essa questão. E no final a gente vai passar para vocês o que ele respondeu sobre essa questão aqui, beneficência exclusiva, que nós não temos. A gente reza por todo mundo, até pelos nossos inimigos, para acalmar ele, olha, para que eles fiquem felizes para ele não me prejudicar. Não é assim? Pois bem. Então, o que nós vamos fazer hoje? Para a gente... De São Luís. É uma pergunta que Allan Kardec fez para ele. Né? Então, como é que funciona? Ele se manifestou, né, no médium, ok? E se apresentou. Né? Ele é um dos espíritos, né? É um santo da Igreja Católica, é um dos espíritos evoluídos, ele era um rei justo, bom, ele atendia os seus súditos, né? Lá no palácio, fora do palácio, para escutar qual era a dificuldade deles. Então, ele era um homem muito bom. Né? Então, Allan Kardec fez essa pergunta para ele. É acertada a beneficência, a ação do bem, quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença e do mesmo partido? Então, essa é a pergunta que foi feita para ele, né? Ok? E vocês já responderam, ok? Certo? Que não é acertado. Foi que vocês responderam? Ok? Tem que rezar pelos nossos irmãos do Irã e tem que rezar pelos nossos irmãos de Israel. Tudo bem? Tem que rezar pelo pessoal do partido A e pelo pessoal do partido, mesmo não gostando. Ok? Tudo bem? Não pode fazer da sua mente um tribunal de julgamento e matar os coitados. Tudo bem? Ok? Nem ficar pensando, tomara que morra, entendeu? Não pode, ok? Não pode fazer isso, está errado, tem que rezar. Por quê, Tarcísio? Porque muitos deles desconhecem o que você conhece. O que nós conhecemos? Nós conhecemos que a lei de Deus está na nossa consciência e tudo que eu fizer de errado fora da lei de Deus, eu vou ter que passar pelaquilo que eu fiz de errado. E o passar o que é? Se arrepender, não só se arrepender é o primeiro passo. Tá certo? Ok? Vai colher o que plantou. Exatamente. Por isso que chama provação. Ok? Então, nós, tudo que a gente faz de errado, como a lei de Deus está na nossa mente, então, ok? Fica lá uma zona de remorso que vai gerar sofrimento emocional, sofrimento físico e por aí vai. Então, cuidado com o momento em que você tem que decidir, ok? E é hora de você trabalhar isso, né? Todo mundo aí, num confronto danado, num extremismo danado, não entre nele não. Não tome partido não, reze, ok? Pelas pessoas, ok? Que estão em confronto, pelas pessoas que perderam a ética, pelas pessoas que perderam o rumo, pelas pessoas que estão dormindo, pelas pessoas que fazem do bezerro de ouro o único elemento de vida para eles. Porque tudo isso aí é atrás do bezerro de ouro. Tu não sabe o que é bezerro de ouro, né? O dinheiro. Por quê?
Porque o dinheiro dá poder. Dá poder? Dá poder. Nesse mundo dá poder? O dinheiro também dá a possibilidade de você dominar o outro, sim ou não? Ok? Então, por isso que correm atrás do poder. Só que ninguém domina ninguém, tá certo? Ok? Então, a resposta dele, como nós já verificamos, é essa aqui, ó. Não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os... Somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Tudo bem? Ok? Então, temos pensamento diferente, graças a Deus é diferente. Graças a Deus. E não brigar porque é diferente. Brigar porque não concorda, por favor, né? O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual sua crença ou sua opinião, seja qual for. Isso não existe. Eu vou ajudar por ajudar, independente, seja A, B, C, D. E ele completa assim, ó, termina assim. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? E o que nós assistimos, né? Quantas guerras religiosas aconteceram? Quantas? Ok? Entre protestantes, cristãos, muçulmanos e por aí vai. Por conta de quê? De um pensamento religioso diferente, de um pensamento de Deus diferente, ok? Graças a Deus, a doutrina espírita traz o quê? Qual é o produto final dela? Homem de bem. Um homem de bem, uma mulher de bem, ok? Para sair desse confronto religioso. Acabar com isso de uma vez por todas. A doutrina espírita produz homem de bem, mulher de bem. E que é um homem de bem ou mulher de bem? Está no capítulo 20, se eu não me engano, Sede perfeitos, né? É o que acredita no amor, na caridade, na justiça de Deus, ok? Então, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que possa ajudar, que possa, dentro das possibilidades, fazer o bem ao seu próximo, que pensa no bem comum, que quer a alegria de todos, que quer que todo mundo se dê bem, assim a humanidade toda vai ser feliz. Socorro, portanto, se lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que o odiasse. São Luís.